Muito bem, o nosso primeiro convidado na voz do Legislativo desta semana, vereador Everton Micael. Seja bem-vindo, vereador, bom dia. Bom dia mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui com todos os nossos ouvintes. Prazer é nosso em recebê-lo aqui conosco, vereador, nesta semana aí que vivemos a Semana do Trabalhador, o Dia do Trabalhador nesta sexta-feira, comemorado aí o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Certamente aí fazer um registro para todos os nossos trabalhadores. Temos muitos em casa ainda, infelizmente, em virtude da pandemia, mas da mesma forma, desejar a todos aí que tenham um dia feliz, né? É verdade, né? Dia 1º de maio é o dia do trabalho, né? O trabalhador, inclusive é feriado, né? Mas que representa todo aquele esforço que a gente faz durante todo um ano, né? É um reconhecimento ao trabalhador, né? Só que agora a palavra trabalho ficou meio comprometida em função dessa pandemia que vem assolando o mundo como um todo, e o Brasil da mesma forma. Então, de qualquer forma, nosso registro, nosso respeito, né, nossa homenagem a todos os trabalhadores do nosso país. É isso aí. Bom, falando em pandemia, vereador Everton, como é que o senhor tem se cuidado nesses últimos dias? Enfim, já estamos aí há quase 2 meses, né, nessa história aí de poder trabalhar, mas com muito cuidado. Ficamos muitos dias sem sessões aqui na Câmara também, mas certamente orientando aí os familiares, os amigos, cuidando-se e cuidando dos amigos e dos familiares, né? Muito mesmo, bem lembrado, né? A gente tem a Câmara, a própria Câmara de Vereadores, já começaram as sessões de novo, né? Mas ainda sem a presença do público, né? Por razões óbvias, a gente não quer que ocorra uma contaminação, né? Então muitas vezes a palavra é assintomático, né? A pessoa que tem a doença não sabe, mas pode passar para outros. Então a gente quer evitar de qualquer forma. A gente tem observado, né, que o comércio, os serviços, né? Agora há pouco, quando eu estava vindo para cá, ainda eu estava vendo a movimentação de automóveis na estrada, as pessoas vão trabalhando, mas vamos observar bem, né? Para nós conseguirmos trabalhar, nós temos que ter os nossos cuidados, os nossos familiares, darmos o exemplo. O uso de máscaras, lavar as mãos com frequência, o álcool gel. Por quê? Porque a referência continua sendo o quê? O nosso hospital. Se o nosso hospital estiver sempre em boas condições, eu quero dizer com pouca gente ou nenhum caso, ótimo. O pior de tudo é se amanhã depois começarem a aparecer muitos casos por um relaxamento nosso. E aí nós não podemos mais voltar nesse período muito ruim. Vamos começar a trabalhar e cada semana abrir mais algum comércio, mais alguma uma oportunidade para que a gente possa buscar a normalidade. Pois é, antes da gente falar sobre as medidas que o governo federal tem tomado, que o senhor conhece bem dessa área, e também das medidas que o Poder Municipal aqui tem tomado, com o apoio da Câmara, com a aprovação da Câmara Municipal, gostaria de falar justamente isso. Os prejuízos já estão aí, né, vereador? Nós temos aí eventos cancelados, a Páscoa, que era para ser um grande evento, a Festa da Colônia, que era para ser outro grande evento, temos os eventos aí de junho e julho, agosto, setembro comprometidos também, e o comércio, né, a hotelaria, os restaurantes, todos eles sofrendo com esses problemas todos, com o fechamento, mas como nós falamos, primeiro a vida e depois a arrecadação, né? É verdade. E esse momento que nós estamos vivendo, pelo menos da minha geração, ou mais velhos, é um momento que a gente nunca vivenciou, né? Ninguém poderia imaginar e fazer uma projeção do que poderia acontecer, do que está acontecendo, do que poderá ainda acontecer, né? De fato, os prejuízos são incalculáveis. Nesse momento, a gente não consegue. A gente sabe que milhares de pessoas deixaram de vir para Gramado em função dos eventos e dos próximos, né? Nesse momento, estaria acontecendo a Festa da Colônia, por exemplo, né? É uma festa tão gostosa aqui do povo de Gramado, mas que provavelmente será mais ali na frente. O Executivo vai buscar uma solução também para a Festa da Colônia, mas a gente não consegue calcular. Mas tu tem razão quando a gente fala, não adianta nós estarmos vivendo aqui todos adoentados. Nós temos que ter essa condição de melhora para depois, sim, recompor e reconstituir a economia. Mas é um momento difícil, eu reconheço assim que as empresas estão numa dificuldade muito grande, os trabalhadores ainda com as dispensas, né? Tem o fundo de garantia, tem o seguro-desemprego, assim, tem esse auxílio de R$ 600 também que está sendo liberado pelo governo federal, vai auxiliar de uma maneira ou de outra, mas isso é por poucos meses, os R$ 600 são por 3 meses, e depois, quando voltar à realidade, ou quando terminar o pagamento do seguro-desemprego. Então, até lá, tomara a Deus que a gente já esteja, então,
reconstituindo, digamos, o nível de emprego para que voltar a economia ao normal. Existem várias decisões que foram tomadas, medidas que foram tomadas, mas também são paliativas, como o senhor falou, R$600 por 3 meses, o seguro-desemprego logo termina também, quer dizer, e aí até retomar tudo, o prejuízo está dado, o prejuízo não vai ser recuperado, né? Não. Infelizmente. Na questão aí das medidas tomadas, vereador, aqui o município também adiou aí o pagamento dos impostos, né? Infelizmente vai ter prejuízo para o cofre público também, porque muitos também vão ficar inadimplentes, infelizmente, depois, quando retomar. A Câmara de Vereadores tem auxiliado da maneira que pode também, tem aprovado as medidas e tem devolvido até recursos para o Executivo poder também aplicar nisso. E Gramado, como sempre teve o poder também de se reinventar, vai ter que ter agora esse poder novamente, mas de uma maneira um pouco diferente do que já teve também, né? Sim. Tudo que foi de modelo até então, que era de prioridade até então, daqui para frente não terá mais, não adianta nós termos um modelo lá que serviu, ele já não serve mais. Agora é uma capacidade de se reinventar. Todos os municípios vão passar por essa dificuldade, uns mais ou menos, mas todos terão. As projeções que nós temos de arrecadação da prefeitura estão caindo muito. Imagina, a prefeitura tem uma responsabilidade social muito grande, investimentos, seja na saúde, seja na educação, seja com seus servidores, outras áreas, mas se ela não tem um recurso, porque a prefeitura, essencialmente, ela depende dos impostos, né? Ela está ali ela é recebedor de impostos. Agora, se não existe negócios, não se gera impostos, daí a prefeitura acaba não ganhando. Eu estava lendo uma matéria sobre o governo do estado também, a arrecadação do ICMS caiu drasticamente e uma parte desse ICMS era direito da prefeitura, vinha à prefeitura. Então agora, convivendo com essa nova realidade, e ainda nós estamos vivenciando isso, não está superado ainda, né? Nós vamos ter uma real capacidade de buscar soluções. Então eu sempre digo assim, tudo aquilo que serviu, que era modelo, já não é mais. Agora os municípios vão ter que se recriar, se reinventar para buscar soluções para alguns meses assim muito difíceis pela frente. É importante também que aquelas pessoas de poder mais aquisitivo também tenham uma sensibilidade agora com os mais necessitados. Vamos dizer assim, a questão do aluguel, uma questão importante que o governo até tomou como medida a renegociação, né? Ou 50%, ou 30%, enfim, conforme ficar bom para o inquilino e para o locatário. Aí também vai ter que ter essa sensibilidade, né, vereador? Muito, muito. Até porque quem não tiver a sensibilidade nesse momento, provavelmente vai perder o inquilino. Porque se tu não está trabalhando, ou tu ficou um mês fechado, ou trabalhando muito pouquinho, obviamente tu não recebeu os recursos, né? Mas eu acho que o bom senso vai prevalecer, não adianta tu ter um imóvel aqui no centro de Gramado e ele fechado, absolutamente não adianta nada, né? Então é o momento de sentarem as duas partes, né? Tem muita gente questionando, esse é o momento, né? Eu vou dizer à população nossa, esse é o momento da renegociação. Por isso que eu digo, não podia, tinha um contrato, tinha uma série de coisas. Agora é o momento de sentar as duas partes, olho no olho, até onde eu posso ir, mostrar os dois bom senso, eu posso ir até aqui, eu posso ir até ali. Amanhã depois, por que não, né? Que talvez nós vamos ter um ótimo Natal Luz, o prazo está sendo aumentado, vai gerar expectativas, os ingressos já estão à venda do Natal Luz, olha que coisa bacana, a gente está acreditando que nós vamos ter um futuro bem bom, agora já no final do ano. Então talvez lá no final do ano, com a economia restabelecida, se Deus quiser, já sem esse coronavírus totalmente fora do Brasil, a gente possa, assim, então, recuperar ou começar a recuperar. O importante é o quê? É nós acreditarmos e termos a habilidade agora de buscar soluções. Não adianta um imóvel fechado, absolutamente não adianta por proprietário nem por inquilino. Então vamos buscar esse comum acordo, vamos achar esse ponto de equilíbrio que Gramado só terá a ganhar com isso aí. É isso aí. Esse ano também é um ano eleitoral nos municípios, né, vereador? Também um ano atípico, diferente do ano passado, por exemplo, o ano que tem eleição. E a gente também começa a perceber aí, não aqui em nível municipal, mas a nível federal, aí umas brigas já políticas, né? Enfim, infelizmente, né? Isso atrapalha também o bom andamento do país inteiro, né? Muito, muito. O momento agora, além da própria pandemia, né, do coronavírus, né, que isso é um foco, é a restauração da economia. Nós não teríamos outro objetivo, né? Quando a gente vê brigas políticas, seja lá em Brasília, seja onde for, e eu não quero aqui entrar no questionamento se pode, não pode, mas eu vejo assim que está se gastando energia aonde não é prioridade. Qual a nossa prioridade agora? De fato, o que é? É acabar com a pandemia do coronavírus, mas restaurar a economia.
A partir daí, não tem mais a necessidade do que era tão relevante, hoje não é mais. Nós precisamos que nossos representantes, seja onde estiverem, observem bem qual é o nosso foco. É coronavírus e economia. Dali para mais nada. Então a gente se decepciona, eu mesmo me decepciono algumas vezes, quando eu vejo assim as pessoas brigando por certos aspectos políticos que não têm relevância nenhuma. Verdade. Nós temos casos horríveis aqui no país, felizmente aqui para o Rio Grande do Sul está ainda sob controle, os números são relativamente baixos, né? Mas nada impede que aconteça amanhã depois. Né? Porque quando se fala lá da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, aquele monte de casos, alguns cenários apontam que o Brasil também poderá ter números parecidos com aquele lá. Os Estados Unidos já passou de 50 mil mortes. Como é que a gente sabe se São Paulo, também, que é uma metrópole, não terá números assim? Então é muito preocupante. Então o nosso foco tem que ser naquilo que efetivamente precisa ser, contra o coronavírus e a favor da economia. Certo. Te agradecer então, vereador Everton Micaelsen, e deixar o microfone sempre à disposição aí para ti. E muito obrigado, bom trabalho e até a próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez e tudo de bom a todos. Obrigado.